Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025, é segunda, e todas as segundas são regidas pela Lua. Então a Lua ela vai representar o nosso corpo emocional, ela vai falar sobre o nosso passado, fala sobre memória, vai falar sobre intuição. Muitas vezes no nosso mapa ele tem uma relação muito forte com a nossa mãe, então muitas vezes a gente percebe, olhando para a nossa Lua, como a gente foi nutrida e também como a gente se nutre agora. Então é sempre interessante a gente olhar o signo que a gente tem a Lua, a casa onde a Lua está, principalmente se você nasceu à noite, a Lua ela pode ser mais importante, mais relevante do que o Sol até. Então, isso vai depender do mapa inteiro, mas é importante você olhar, tá? Então é isso, então toda segunda é um dia regido pela Lua, é bom para se conectar com a consciência corporal, com a intuição, com os ciclos, aceitar a ciclicidade, aceitar as nossas fases. É um bom dia para oráculos também. Então no céu de hoje a Lua ela segue no signo de Libra, então ela vai estar finalizando essa passada pelo signo de Libra, à noite ela já vai para Escorpião. Mas enquanto isso ela está nesse signo que é de ar, então é muito voltado para as ideias, para a mente, para os relacionamentos, para as parcerias. Então quando a Lua está em Libra favorece essa conciliação, essas trocas. Então é um bom momento para criar relacionamentos, para perceber também a sua necessidade de equilíbrio, de harmonia. Então podem ser algumas reflexões que vêm no dia de hoje, tá? Então, deixa eu ver aqui o primeiro aspecto do dia que eu anotei. E lembrando que a Lua ela vai falar muito sobre o nosso corpo, então o quanto é importante a gente olhar os aspectos que a Lua faz, porque a gente consegue perceber o que a gente está incorporando durante o dia. Então, quando a Lua não faz aspecto com ninguém, normalmente aqui a gente foca muito nos aspectos da Lua, né, no horóscopo do dia. Quando a Lua não aspecta ninguém, é como se ela não incorporasse nada, não trouxesse nada para a matéria. Então, até pensando, se você quer eleger um melhor dia, um melhor horário para fazer alguma coisa, que é um estudo da astrologia letiva. Então, é sempre interessante olhar a fase da Lua, olhar o signo, né, se corresponde com o que você quer, e os aspectos que faz também, tá? Então, é isso. E o primeiro aspecto do dia vai ser Sol à noite, 20 e 24, a Lua vai ver o Sol. Então o Sol está em Aquário, ele está finalizando essa jornada aquariana de quase um mês. Amanhã ele já vai ingressar em Peixes. E o Sol ele vai falar muito sobre visão, sobre consciência, sobre iluminação. Ele faz essa contraparte à Lua, então a Lua falando mais do nosso corpo, da matéria. O Sol vai representar mais essa questão da consciência, tá? Então, esse encontro da Lua com o Sol, por um trígono, então a Lua está em Libra, o Sol está em Aquário, ambos são signos de ar, do elemento ar. Só que Libra é da modalidade cardinal e Aquário é da modalidade fixa. Então, tem uma troca ali que flui nessa questão dos pensamentos, das ideias, dos ideais. Só que enquanto a Libra, muitas vezes, ela busca essa harmonia, essa diplomacia, o Aquário já tem mais essa questão da individualidade ou também essa questão do coletivo, dessa busca de estruturar o coletivo, estruturar a mente. Então podem ser questões que vêm, principalmente então próximo ali da 20 e 24, então 8 e 24, mas durante todo o dia a gente pode receber de alguma forma essa iluminação sobre o que a gente está sentindo. Então se a Lua fala sobre o nosso corpo e o Sol ele traz essa clareza, é a gente pensar que esse encontro, essa conversa, esse aspecto, pode esclarecer alguns processos emocionais. A gente pode entender melhor algumas coisas que a gente estava sentindo. Então, e bem por esse aspecto mental, tá? Então, às vezes você consegue, eu tô sentindo isso porque eu estava nesse ambiente. Eu tô sentindo isso porque aconteceu isso. Eu estou sentindo isso porque uma vez eu me relacionei com tal pessoa e daí aconteceu tal coisa. Então, podem vir muitos insights mentais sobre os seus sentimentos, até sobre o que você precisa fazer também, porque o Sol ele representa muito essa autoridade, essa consciência de si. Então pode trazer questões nesse sentido. Então eu até coloquei no horóscopo que é um bom momento para tomar essa consciência mental sobre os seus processos emocionais. Pode ser interessante também buscar uma estrutura para lidar, para disciplinar com a sua mente e as suas emoções, lembrando que Aquário na astrologia tradicional ele é regido por Saturno. Então traz esse foco muito grande no que é preciso ser estruturado, no que precisa de disciplina e até de limites, tá? Ou também reformado. Então é isso, a Lua ela traz mais essa questão de conciliar, de se relacionar e
21h19, a Lua vai sair do signo de Libra e vai ingressar no Escorpião. Aí o mood muda completamente. Então sai desse signo de ar que preza pelas relações, preza pela união, pela conciliação, pelas negociações, e vai para esse signo que é de água mutável, água fixa. Então o Escorpião ele tem essa tendência em se aprofundar nas emoções, em mergulhar no que está sentindo. Até para entender a raiz do que sente, até para investigar melhor o que sente. Então eu coloquei no horóscopo, a Lua ingressa em Escorpião, então larga as balanças e se esconde nas pressas. Então o Escorpião ele tem muito esse instinto protetivo. Então ele sabe que se ele ficar ali à mostra, ele é muito pequeno. Ele sabe que ali facilmente qualquer predador pega ele. Então também fala muito isso da gente ter estratégia. Você sacar as suas vulnerabilidades, você sacar os seus medos, suas inseguranças e ter alguma estratégia para lidar com isso. Seja às vezes se escondendo mesmo, ou seja às vezes buscando alternativas, buscando o seu ponto forte. Então a gente pensar no Escorpião, no bicho, ele tem um veneno. Então ele pode ficar em locais que sejam mais estratégicos para que ele possa se defender, para que ele possa perceber o inimigo. Então traz essas estratégias, essas táticas de guerra mesmo, de autodefesa. Então quando a Lua está em Escorpião, a gente pode ativar mais esse nosso modo protetivo. Às vezes a gente tem uma questão de Escorpião que às vezes ele vai tão profundo nas emoções que às vezes ele acaba achando que tá todo mundo querendo atacar, então ele fica muito vigilante. Então isso é importante ter um cuidado, que às vezes acontece isso, fica muito protetivo, tá? Às vezes tem esse impulso de luta, de achar que tá todo mundo contra, mas favorece muito essa investigação das emoções. Eu até coloquei, traz essa vibe muito detetive assim pro corpo. Então é um bom momento para se aprofundar no que está oculto, nas suas sombras, nos seus medos, nas inseguranças, para retomar o seu poder. Então na astrologia moderna, Escorpião é regido por Hades, que é o deus do submundo. Então favorece esses mergulhos ali no inferno pessoal para perceber aonde que eu estou delegando o meu poder, aonde que eu estou projetando o meu poder e deixando de enxergar em mim. Então pensando até nessa troca de Libra para Escorpião, às vezes a gente projeta muito numa relação o nosso poder. Ah, é o outro que vai me dar atenção, é o outro que vai me dar afeto, é o outro que vai sanar as minhas carências. Então o Escorpião fala, epa, quem manda aqui nesse inferno sou eu. Então é essa retomada mesmo do seu poder, perceber essa capacidade que você tem de cura, de regeneração. Só que a Lua em Escorpião normalmente não é uma lua fácil. Óbvio que vai depender de todo o seu mapa. Às vezes você tem aspecto em Escorpião e aí já é mais fácil pra você. Mas pra maioria das pessoas é difícil porque deixa a gente muito sensível. Mas é o que eu sempre falo, toda lua a gente tem uma vez por mês. Então a gente tem que se preparar mesmo para esse ambiente que favorece essa intensidade emocional para deixar mesmo morrer sentimentos que estão às vezes parados, estagnados, por ser dessa modalidade fixa. Às vezes fala dessa paralisação que a gente tem, sabe? Então o Escorpião, o bicho mesmo, ele tem essa autodefesa de paralisar. Então quando ele pressente predador, ele pode parar de respirar por até 3 meses, pode parar de comer por até 3 meses. Então tem essa tendência à paralisação. Até pensando nos animais também, tem o livro do, acho que é Peter Levine, que ele fala sobre trauma, de como muitas vezes a gente paralisa, os animais eles paralisam para pegar força. Só que como a gente não promove essa liberação energética depois da paralisação, a gente carrega um trauma. Então nesse livro é bem interessante que ele traz muitos exercícios mesmo de liberação, de catarse, para liberar esses pontos, né? Observando os animais, que os animais eles param, eles paralisam, só que daí eles utilizam essa força do congelamento ou para correr ou para se defender. Então é interessante a gente perceber o nosso comportamento, às vezes como a gente pode ter essa tendência à paralisação também, às vezes são traumas ali que nos congelam, tá? Tanto que no grupo de estudos e meditações tântricas a gente faz uma meditação que é a meditação dinâmica, que é muito assim, é chacoalhar. A maioria das práticas é chacoalhar, é catarse, porque precisa dessa liberação, precisa dessa expressão, precisa colocar essa energia para fora, que normalmente a gente não se permite ou não tem espaços seguros para isso. Então, o quanto é importante você ter um espaço para isso, sabe? 5 minutos no dia, às vezes liberando tudo, liberando raiva, ódio, coisas boas também, que às vezes nem coisa boa a gente permite, sabe? Então, eu acho que é interessante quando tem esses aspectos com Escorpião, com Plutão também, porque amanhã o próximo aspecto que a Lua vai fazer já vai ser uma quadratura com Plutão, que é esse regente de Escorpião. Então propicia
essas curas, favorece essas liberações, que vem muito através da catarse, desse expurgar. Deixa eu procurar o nome aqui do livro. Ele tem vários falando sobre isso, mas o que eu li é O Despertar do Tigre, eu acho que foi o que eu li. Mas tem o livro Trauma e Memória. Depois eu coloco o nome, é Peter Levine. Então ele traz muito essa questão da cura dos traumas, e é bem interessante perceber essa relação, assim, para quem sofreu algum trauma, como a gente tem essa tendência a se paralisar. É muito difícil sair da estagnação, mas é um movimento que cura, tá? Então acho que são algumas reflexões para o dia de hoje. Deixa eu ver se eu escrevi algo mais. Então, como eu falei, pode ser um momento difícil para a maioria de nós, porque a gente tem uma dificuldade de lidar com as emoções, ainda mais emoções intensas que a gente tem tendência a reprimir, mas é ali também que está a nossa força. Nessa emoção contida, tem energia contida, tem poder contido, sabe? Então, é difícil porque a Escorpião é contrário às qualidades lunares, que é de nutrição e de proteção. O Escorpião, ele vai pra luta, ele vai pra guerra, ele tá armado pra guerra, ele tem um veneno. Ele carrega a morte no corpo. Então, pessoas que têm Escorpião, pessoas que têm a Lua em Escorpião ou planetas em Escorpião no mapa, normalmente lidam muito cedo com esses tabus, com essas questões de morte, com, sabe, essas questões mais intensas da vida, emoções mais profundas, mais intensas, às vezes até violência. Então, o quanto é importante ter estratégias para liberar essas emoções, para lidar com essas emoções também, e de tempos em tempos fazer igual a mulher de Hades, a Perséfone, que ela desce lá para o submundo para resgatar o seu poder, para deixar algumas coisas morrerem. Então, muitas vezes que representa esse nosso período menstrual também, da gente fazer essa descida, ter esses momentos de introspecção, tá? Para liberar. Então é isso, gente. Então a Lua em Escorpião, ela vai favorecer mais essa investigação dos nossos padrões emocionais. Então, às vezes, não é muito bom para um contrato, para um relacionamento, porque tende a trazer muitas questões ocultas, né? Muitos traumas, memórias dolorosas, então dificulta, tá? Então, é isso. Amanhã, então, como eu mencionei, 2h34 já vai ter essa quadratura com Plutão. Então, pode trazer, às vezes, nos sonhos, algumas dessas questões ocultas, algumas dessas questões que tá tirando o seu poder. Mas em seguida, a Lua já vai fazer um trígono com Mercúrio, então tende a fluir melhor amanhã, e amanhã também tem o Sol em Peixes, tá? Então essas últimas horas ali do Sol em Aquário, a gente tá mudando totalmente essa vibe, e agora a gente vai para essas águas mutáveis que nos levam muito mais para o nosso campo espiritual, simbólico, imaginativo, favorece muito a imaginação, a visualização, essa compaixão, até esses estados alterados de consciência, tá? Então é isso, gente. Aproveitem essa Lua em Libra para pesar, para avaliar, para calcular. E depois essa Lua em Escorpião é ter esse acolhimento também das suas inseguranças, dos seus medos, para que você se trate da melhor forma, né? Ainda mais pensando que Escorpião é regido por Marte está em Câncer retrógrado, o quanto a gente tem lidado com essas informações, com essas memórias, raivas reprimidas, mágoas reprimidas. Então toda hora tem esse aspecto com Marte e pode estar vindo para o corpo. Então, assim, tenham essa compaixão também consigo mesmas, porque não é fácil, mas existe outros caminhos, existe cura, existe formas da gente resgatar o nosso poder, tá bom? Então é isso, gente. Boa segunda.